Não abandone esse seu chamado. Você vai ser tão importante, ou talvez até mais importante lá no parlamento do que você seria se você fosse um pastor. Então, olha o que acontece. O seu renovado entendimento do seu chamado divino resultou em uma dupla missão de vida, como indicado em seu diário em dia 28 de outubro de 1787. Olha o que ele disse: o Deus Todo-Poderoso colocou diante de mim dois grandes objetivos: a supressão do tráfico de escravos e a reforma dos costumes. Então ele viu como missão de vida ser usado por Deus para acabar com a escravatura na Inglaterra e também para mudar os costumes, porque a Inglaterra naquela época era cheio de imoralidade. A maioria das adolescentes já com 14, 15 anos de idade já estavam tendo todo tipo de imoralidade. Era muita imoralidade que acontecia naquela época. E ele falou: vou mudar esses costumes, vou mudar essa opressão aos pobres e essa escravatura. E ele falou: Deus vai me usar para fazer isso e para ver pessoas entregando a vida a Jesus e sendo transformado. Ele, convencido de que Deus queria que ele permanecesse no governo para combater a escravidão, ele apresentou um projeto de lei na Câmara dos Comuns para abolir o tráfico de escravos na Inglaterra. O projeto foi derrotado, mas Wilberforce não foi derrotado. Ele continuou a apresentar esse projeto de lei todos os anos, pelos 18 anos seguintes, até que foi finalmente aprovado em 1807, pondo fim ao comércio de escravos em toda a Inglaterra. Mas seu trabalho não parou por aí. Ele estabeleceu como objetivo acabar também com a escravidão em todo o Império Britânico, que era o grande império mundial da época, né? Ele trabalhou incansavelmente para mudar a lei, a cultura e a economia do império, a fim de acabar com o tráfico de escravos. Finalmente, em 1833, 45 anos depois que Wilberforce iniciara sua luta, a lei que aboliu toda a escravidão no Império Britânico foi aprovada. Uau! Wilberforce morreu alguns dias depois que essa lei foi aprovada. E mais de 800 mil escravos foram libertos. Agora, o que eu quero enfatizar para você, meu querido jovem, é que esse jovem Wilberforce, ele sentiu de Deus que essa era a sua missão, que ele ia ser um ministro do mercado. Isso não foi feito. Acabar com a escravatura no Império Britânico e depois que influenciou o mundo todo nessa área de acabar com toda a escravidão, não foi feito por um pregador, mas por um cristão que servia a Deus no governo civil.